Bom dia, pessoal do nono ano. Estamos aqui de volta para as aulas à distância. Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, localizados na América do Norte, como algumas das nações americanas, durante o seu processo de colonização, teve as seguintes características. Primeiramente, os Estados Unidos foi colonizado por ingleses puritanos, que vieram da Europa fugindo da reforma protestante, aonde eles eram perseguidos pelos católicos cristãos, certo? Vieram para a América do Norte tentar fazer uma nova colônia e também uma nova região onde pudessem sobreviver. Na América do Norte, eles fundaram 13 colônias, são as 13 colônias inglesas, que estavam localizadas no norte, centro e no sul. Vamos ver algumas das características dessas colônias. As colônias do norte e centro eram colônias de povoamento. Eles resolveram nessa região fundar uma colônia aos moldes de algumas regiões inglesas. Lá tinha uma produção agrícola policultora, muitos produtos agrícolas, pequenas propriedades, e a mão de obra era uma mão de obra familiar salariada. Ou seja, nessa região tentaram desenvolver uma região independente de qualquer sistema político que pudesse vir e orientar, certo? Já as colônias do sul não eram totalmente diferentes, eram colônias de exploração. Elas obedeciam às leis inglesas, ao pacto colonial, ou seja, as colônias deveriam produzir somente o que a metrópole necessitava. Ou seja, lá eles desenvolveram uma produção monocultura em grandes propriedades rurais e a mão de obra era a mão de obra escrava. Essa forma de colonização se chamava plantation, certo? Então, colônias do centro, norte e centro eram colônias de povoamento e as colônias do sul eram colônias de exploração. Eram as 13 colônias inglesas. Quais os motivos que levaram os colonos ingleses a lutarem pela independência? Vamos ver aqui, os principais motivos. Primeiro motivo, a perda da Guerra dos 7 Anos. O que foi a Guerra dos 7 Anos? A Guerra dos 7 Anos foi a luta entre ingleses e franceses pelo controle da exploração de madeira, de peles, na região que hoje nós conhecemos como Canadá. Os ingleses perderam essa batalha, perderam os direitos de exploração nessa região para os franceses e gastaram muito, tiveram muitas despesas, muitos desperdícios. E para isso tiveram que se restabelecer novamente em termos de economia, tirando das colônias. Foi por isso que criaram a outra causa, as leis inglesas. Leis essas que impuseram aos colonos determinadas ações para o controle maior da colônia. Tipo as leis do selo, onde todos os produtos, todos os jornais, revistas que vinham da Inglaterra era para a colônia, tinha que ter o selo inglês. Também nós tínhamos lei do açúcar, só poderia consumir açúcar que a metrópole vendia. Também nós tínhamos lei do aquartelamento, que era da proteção da guarda e fornecimento de alimentos para os soldados ingleses na colônia. Então, essas leis, elas se tornaram uma grande imposição para o desenvolvimento de algumas colônias aqui na região dos Estados Unidos, certo? E a outra causa foi a Revolução Industrial, onde a Inglaterra obrigava os colonos a comprarem os seus produtos industrializados. E a região norte já tinha um comércio interno, não estava interessado nesse tipo de imposição. A independência, como foi que começou? O processo da independência. Primeiro, houve realização de congressos na região da Filadélfia, aqui nos Estados Unidos. Houve 2 congressos. O primeiro congresso da Filadélfia, os colonos pediram que o rei George III revogasse, anulasse as leis inglesas. E o segundo congresso, como o rei não revogou as leis, foi a declaração de guerra. E assim se inicia os combates na região.
No primeiro momento, os colonos ingleses, eles não tinham exércitos formados, eles não tinham ainda a estrutura militar organizada, foram formadas milícias. Depois é que, com o apoio do exército francês, começaram sim a terem uma formação mais organizada militar. A primeira batalha foi a Batalha de Lexington, onde teve como comandante principal das tropas dos colonos ingleses George Washington, que no futuro será o primeiro presidente americano. No dia 4 de julho de 1776, as colônias declaram a sua independência, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Foi uma declaração formada, promulgada por um jurista, Thomas Jefferson. E após a declaração, a Batalha de Yorktown, em 1781, encerra-se assim o processo de independência dos Estados Unidos da América. Após a sua independência, a organização política americana ficou da seguinte forma: foi criada uma República Federativa dos Estados Unidos com um poder executivo, presidente, aonde também adotaria uma lei econômica do liberalismo econômico e do liberalismo político. Quando acontece toda essa organização política americana, os colonos internamente vai ter um processo de guerra civil que se chamará a Guerra da Secessão. Que guerra foi essa? Quais os motivos? Sabemos aqui que na América do Norte, os Estados Unidos tinham diferenças das colônias. As colônias do Sul eram agrícola, era escravista, e as do Norte eram policultura, era o mercado interno, industrializado. E a disputa por essas situações aconteceu a Guerra da Sucessão. A luta do Sul, agrícola e escravista, contra o Norte, que era industrializado. O Sul funda uma confederação e o Norte, os exércitos da União. Certo? Pronto.